Olá de novo, pessoal. Hoje a gente vai falar finalmente sobre Fourier. Na verdade, vamos começar falando sobre série de Fourier. Primeiro vamos começar falando sobre série de Fourier contínua, depois série de Fourier discreta, e aí por fim a gente vai falar sobre transformada de Fourier. A série e a integral de Fourier, elas têm uma importância muito grande, né, elas são utilizadas em várias áreas, né? Várias áreas, na área de telecomunicações, por exemplo, elas são bastante utilizadas, mas em várias áreas elas estão utilizadas. E tem um trechozinho aqui, né, de um livro do Latte de Sinais e Sistemas, que diz assim: a série integral de Fourier engloba um dos desenvolvimentos matemáticos mais produtivos e bonitos, que funciona como instrumento para vários problemas na área da matemática, ciência e engenharia. Maxwell, lá do eletromagnetismo, né, ficou tão admirado com a beleza da série de Fourier que ele a chamou de um grande poema matemático. Na engenharia elétrica, ela é fundamental às áreas de comunicação, processamento de sinais e diversas outras áreas, incluindo antenas. Então, é uma ferramenta muito importante aí que a gente vai ver. Vamos começar vendo a série de Fourier, né, que o Maxwell chamou de um poema matemático, mas toda essa análise de Fourier é muito importante para a área de engenharia elétrica de modo geral, né? Principalmente essa área de telecomunicação, processamento de sinais e etc, tá? Vamos começar entendendo o seguinte: a gente acabou de vir ali de convolução, sinais e sistemas, certo? E a gente aprendeu lá que a gente consegue representar um sinal como uma combinação linear de impulsos deslocados, certo? Você representa qualquer sinal como uma combinação linear de impulsos deslocados. Um impulso nada mais é do que um sinal básico, certo? Então, eu usei um sinal básico, um daqueles sinais básicos que a gente conhece, para representar um sinal. Aqui a gente vai ter uma representação alternativa para sinais e sistemas. A gente vai representar eles, ao invés de representar como impulsos deslocados, a gente vai representar como uma combinação linear de exponenciais complexas, certo? Então, a exponencial, assim como seno, assim como impulso, né, são sinais básicos. A gente vai, então, representar uma outra forma de representar um sistema LTI, ainda estamos trabalhando com sistemas lineares e variantes no tempo, expressar eles como uma combinação linear de exponenciais complexos. Daí a gente vai ver que se a entrada de um sistema for uma combinação linear de exponenciais complexas, né, a saída dele vai ser também uma combinação linear das respostas do sistema àquelas entradas, né? A gente vai primeiro ver uma análise para sinais que são periódicos, e daí essa análise resulta no que a gente chama de série de Fourier. Então, a série de Fourier é para um sinal periódico, que caracteriza a soma ponderada de exponenciais complexas harmonicamente relacionadas. E em seguida a gente vai ver análise para sinais que não são periódicos, que é o caso da transformada de Fourier, que são integrais ponderadas de exponenciais complexas não harmonicamente relacionadas, tá? Aqui tem um quadro básico que a gente sempre usa para separar aí séries e transformadas, né? Então, se o sinal ele for contínuo, a gente vai ter uma série de Fourier, que a gente vai chamar simplesmente de série de Fourier. Perdão, se o sinal for contínuo e periódico, a gente vai ter uma série de Fourier. Se o sinal for contínuo e não periódico, a gente vai ter uma transformada de Fourier. Se o sinal for discreto e periódico, a gente vai ter uma série de Fourier de tempo discreto, certo? E se o sinal for discreto e não periódico, a gente vai ter uma transformada de Fourier de tempo discreto, certo? É vantajoso no estudo dos sistemas LTI representar sinais como combinações lineares de sinais básicos, que nem a gente viu lá com os impulsos deslocados, né? Sinais básicos que possuam as seguintes propriedades. O conjunto de sinais básicos pode ser usado para construir uma classe ampla e útil de sinais. E 2, a resposta do sistema LTI para cada sinal deve ser simples o suficiente na sua estrutura para nos fornecer com uma representação conveniente a resposta a qualquer sinal construído como uma combinação linear de sinais base. Essas são as duas condições para eu ter um sinal básico que eu posso representar outros sinais através dele, né? E grande parte da importância da análise de Fourier resulta do fato de que essas duas propriedades aqui, elas são satisfeitas pelo conjunto de sinais que a gente chama de exponenciais complexas, no tempo contínuo e no tempo discreto. Ou seja, sinais na forma assim, olha, exponencial de S de t em tempo contínuo, e sinal na forma assim, ó, Z de n em tempo discreto, certo? E a importância das exponenciais complexas para o estudo nos sistemas LTI decorre do fato de que a resposta de um sistema LTI para uma entrada que é exponencial complexa é a mesma exponencial complexa
apenas com uma mudança de amplitude. Então, se na entrada do meu sistema eu tiver uma exponencial complexa, a saída dele vai ser a própria exponencial complexa com esse H de S aqui, que representa uma variação de amplitude. A gente já vai ver o que ele é, mas representa apenas uma mudança de amplitude, certo? É um valor que vai estar multiplicando a minha exponencial. Então, fica fácil de trabalhar com exponenciais complexas, entende? Porque a resposta do sistema a ela como entrada vai ser apenas isso aqui. Então, por isso que fica fácil você poder representar qualquer sinal, assim como você pode representar qualquer sinal como uma combinação linear de impulsos deslocados, você pode representar qualquer sinal como uma combinação linear também de exponenciais complexas, tá? Esse H de S e esse H de Z é o fator de amplitude complexa, em geral, é uma função de uma variável S ou Z. Já vamos ver ele aqui, tá? Então, olha lá, como é que chegamos disso daí, né? Vamos analisar a resposta do sistema LTI contínuo a uma entrada exponencial complexa. Então, considera que eu tenho um sinal de tempo contínuo, meu sinal de tempo contínuo é um x de t exponencial de S de t, em que S é um número complexo, tá? Então, bem aqui em cima eu tenho um número complexo, portanto, uma exponencial complexa, tá? Como é que eu determino a saída de um sistema se eu tenho uma entrada que é exponencial complexa? Eu preciso ter a resposta ao impulso do sistema, que é o h de t, certo? Que a gente já sabe, que é uma função que vai caracterizar como aquele sistema funciona. Ela pode ser usada para eu calcular a saída para aquele sistema de qualquer maneira. E o que eu preciso para calcular a saída? Convolução, certo? Essa aqui é a fórmula da convolução, tá? Essa aqui é a fórmula da convolução. Nota aqui que tá trocado, certo? Eu tenho uma integral de menos infinito a infinito de h de tal, x de t de menos tal. A gente é acostumado a ver x de tal, h de t de menos tal, tá? Porque na verdade eu nem falei pra vocês, mas você pode trocar. Você não precisa sempre ter o teu sinal x de entrada. Por exemplo, quando você vai fazer a convolução, o teu sinal de entrada, passando ele, trocando apenas a variável, chamando ele de x de tal, pegando a tua resposta ao impulso h de t e rebatendo e deslocando, gerando h de t de menos tal. Você não precisa sempre fazer isso. Você pode trocar. Você pode olhar para o sinal e pegar o sinal que é a resposta ao impulso, h de t, e simplesmente trocar a variável. E o sinal de entrada você rebater e deslocar, que é o caso que ele está fazendo aqui, tá? Você pode fazer isso aqui, não tem problema, certo? Então, o que ele tá fazendo aqui, né? H de tal, x de t de menos tal. O h de tal ele tá mantendo aqui, daí o x de t ele sabe que é essa exponencial aqui de s de t, certo? Então, o que era t ele tá chamando de t de menos tal, então o que era s de t ele tá chamando de de s de t de menos tal, certo? Como é uma integral em tal, a exponencial de s de t sai da integral, eu fico só com o e de s de menos s de tal, certo? Essa parcela aqui toda eu chamo de h de s e, portanto, eu tenho a minha saída. Para provar que se a minha entrada for uma exponencial complexa, a minha saída é a própria exponencial complexa, apenas com uma variação aqui de amplitude, que é, na verdade, isso daqui, olha, que na verdade é a integral da resposta ao impulso vezes uma exponencial de menos s de tal, tá? A mesma coisa, análogo pro número, para o discreto, certo? Aqui eu vou ter um z de n, aqui no caso o z é que é o número complexo, né? Aqui era o s aqui em cima, né? Aqui no discreto é um pouco diferente o z, que é o número complexo, mas é a mesma coisa, né? Eu vou ter também, em vez de ter um x de k, h de n menos k, eu vou ter um h de k, x de n menos k, mas não faz diferença, tá? Vou substituir o x de n aqui, onde era n, como aqui passa a ser n menos k, onde era n aqui passa a ser n menos k, certo? Como é um somatório em k, o z de n sai, né? Sobra isso aqui, que é o que eu vou chamar de h de z, portanto, de novo, se a entrada for uma exponencial complexa discreta, a saída é a própria exponencial complexa discreta, apenas com uma variação de amplitude, que eu tô chamando aí de h de z. Tá? Agora vamos considerar o seguinte, agora vamos considerar que a minha entrada é uma combinação linear de exponenciais complexas, certo? Então eu tenho aqui com uma variável aqui na frente, né? A1 é S1 de t, A2 é S2 de t, A3 é S3 de t, como uma combinação linear de três exponenciais complexos. Eu sei que as respostas delas separadamente vai ser isso aqui, certo? Que a gente acabou de provar, vai ser a própria, uma variável aqui, né? Pelo princípio da adição, né? Da multiplicação, enfim, da linearidade, né? Então, se eu multiplicar aqui, eu multiplico aqui também. O h de s que vai aparecer porque a gente já viu, e a própria exponencial complexa, certo? Essa aqui seriam as saídas para elas individualmente. Só que isto aqui é verdadeiro, tá? Se eu tenho uma combinação linear
de exponenciais complexas. A saída do meu sistema é uma combinação linear das respostas a cada uma dessas exponenciais complexas. Então, é eu somar aqui A1, HS1, ES1 e etc. E tenho aqui essa expressão. Isso é verdadeiro, tá? Então, já que isso é verdadeiro, vamos generalizar o raciocínio. Então, se a entrada para um sistema LT de tempo contínuo for representada como uma combinação linear de exponenciais complexas, ou seja, tá aqui, ó. Agora eu estou representando esse somatório aqui, né, como um somatório de K, né, que eu tenho um AK, aqui eu tinha 1, 2 e 3, K igual a 3, né. Então, eu tenho aqui um AK, um somatório de K, AK é S de K para representar a minha entrada, certo? Então, se a minha entrada for uma combinação linear de exponenciais complexas, a minha saída é uma combinação linear, das respostas a cada uma dessas exponenciais complexas, né? Então, eu tô só fazendo uma fórmula para representar isso aqui, né? Um somatório de K em K, de AK, H, de S de K, S de KT, tá? De maneira análoga para o caso discreto, tá? A mesma coisa, eu posso representar como uma combinação linear de exponenciais, né? A diferença é que essa exponencial aqui é um pouco diferente, né? Um Z de K de N. E eu vou ter também na saída o Y de N também vai ser uma combinação linear das respostas a cada uma dessas exponenciais complexas, tá? Guarda essa informação aí. Em outras palavras, tanto para o tempo contínuo como para o tempo discreto, se a entrada de um sistema LTI for representada como uma combinação linear de exponenciais complexas, então a saída também pode ser representada como uma combinação linear das respostas a cada uma dessas exponenciais complexas, tá? De um modo geral, as variáveis S e Z podem ser um número complexo geral, né? Todavia, para análise de Fourier, a gente tem algumas restrições. Por exemplo, para o tempo contínuo, esse S aqui, a gente vai considerar ele como totalmente imaginário, tá? A gente está chamando ele de um número complexo, né? Porque é uma exponencial complexa, mas a gente vai chamar aqui ele como sendo apenas considerando a parte imaginária. Então, esse S aqui vai virar um J ômega, certo? Uma variável, a parte imaginária só de um número complexo, né? Então, esse meu S de T aqui vai virar uma exponencial de J ômega de T. Tá? Para o tempo discreto a mesma coisa, né? Um pouco diferente, porque o interesse está nos valores de magnitude unitária, então a minha exponencial discreta, minha exponencial complexa discreta Z de N vai virar, o próprio Z vai virar uma exponencial de J ômega, e aí eu vou ter então uma exponencial de J ômega N, tá? Esse ômega aí que a gente tá vendo, que a gente tá vendo aqui, né? Ele vai depois, porque aqui ele tá como um ômega, mas ele vai depois virar um ômega assim, ó. Perdão, esse ômega aqui, tá? Então, você vai ver uma exponencial de J ômega discreto N, não vai ser usado esse ômega aqui, vai ser usado esse ômega aqui. A gente vai ver depois quando a gente for ver a série de Fourier discreta, tá? Ok, já sabemos como representar um sinal, né? Em função de uma combinação linear de exponenciais complexas. Agora vamos chegar na nossa representação da série de Fourier, tá? A série de Fourier é uma representação para um sinal periódico. Quando é que um sinal é periódico? Quando você tem ali um sinal contínuo, no caso, né? Ele é periódico se existe uma constante positiva T, tal que x de t é igual a x de t mais t maiúsculo, né? O período fundamental de x de t é o menor valor positivo de t maiúsculo, para o qual a equação acima é satisfeita, e o valor ômega zero é o que a gente vai chamar de frequência fundamental, ela é 2π sobre t, a gente já conhece, né? O sinal, então, por exemplo, o sinal x de t igual a exponencial de j ômega zero t, ele vai ser periódico, né? A exponencial complexa, com frequência fundamental ômega zero e período fundamental t, que na verdade é 2π sobre ômega zero. O que é, então, as exponenciais complexas harmonicamente relacionadas, certo? Porque a série de Fourier, a gente viu lá no início, é uma combinação linear de exponenciais complexas harmonicamente relacionadas, né? Então, porque são as exponenciais que são sinais, né? São exponenciais que a frequência fundamental ela é múltipla de ômega zero, tá? E, portanto, cada uma é periódica com período Q. Com período T, desculpa. Então, as exponenciais harmonicamente relacionadas é que agora o meu E de JK ômega zero, né? É um eu tô chamando ômega zero. E de J ômega zero T, agora vai virar um E de JK ômega zero T. Esse K sendo inteiro, 0 mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc, né? Esse K que vai identificar
que elas são harmonicamente relacionadas, tá? Então, como é que eu tenho uma combinação linear de exponenciais complexas harmonicamente relacionadas? É aquele mesmo somatório que a gente viu para expressar um sinal como uma combinação linear de exponenciais complexas, só que agora garantindo que elas sejam harmonicamente relacionadas. Ou seja, garantindo esse K aqui, né? E fazendo o somatório dela nesse K que tem que ser 0, 1, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim vai, tá? Essa função aqui, ela é periódica com período t, tá? E essa representação aqui, que eu represento qualquer sinal desta maneira aqui, tá? É o que a gente chama de série de Fourier, certo? Isso aqui é a série de Fourier, em que esse sinal é um sinal periódico. Essa é a representação de série de Fourier para um sinal contínuo periódico na forma exponencial. Vamos já entender aí por que ela tem essa diferença. Então, é a representação da série de Fourier na forma exponencial, tá? Então, conheçam aí a representação de um sinal em série de Fourier. É representar ele como uma combinação linear de exponenciais complexas harmonicamente relacionadas, tá? Então, tá aqui a representação da série de Fourier, a representação em forma exponencial. K, se for mais ou menos 1, a gente chama que é a componente da primeira harmônica. K mais ou menos 2, a componente da segunda harmônica. E assim vai até a componente da enésima harmônica, tá? Então, esse aqui é a representação da série de Fourier. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem por que tem a representação na forma exponencial e a gente tem uma outra maneira de representar também. Um exemplo, assim, bem simples, tá? Então, considera que eu tenho um sinal periódico aqui, que ele tem uma frequência fundamental ômega 0 igual a 2π, certo? Então, vamos substituir aqui na fórmula da nossa série de Fourier, tá? Ele tá dizendo que vai de menos 3 a 3, né, de AK, é de JK 2π, porque eu já tô substituindo o ômega 0 aqui, né? Já tô substituindo aqui o ômega 0, que é 2π, certo? Ele diz os valores de A0, o A0 é 1, A1 e A de menos 1. Aqui quer dizer que K é 1, aqui quer dizer que K é menos 1, certo? K2, K menos 2. Se a gente for desenvolver esse somatório, ele começa pelo A0, certo? Começando pelo A0, eu tenho A0 igual a 1, e eu tenho K igual a 0. K igual a 0 vai me levar essa exponencial a 1, eu vou ter apenas 1. Aí eu vou ter agora K igual a 1. Com K igual a 1, eu tenho 1 sobre 4, que é o A1, né? Exponencial de J 2πt, porque eu tô substituindo o meu K aqui por 1, né? Aí se eu substituir o K por menos 1, eu tenho também 1 sobre 4, porque o A de menos 1 é 1 sobre 4, e eu tenho exponencial de menos J 2π sobre t, porque eu tô substituindo o K por menos 1. K igual a 2, eu vou ter 1 sobre 2, porque o A2 é 1 sobre 2, e eu vou ter exponencial de J 4πt, porque eu tô substituindo o K por 2, vai ficar 2 vezes 2π, 4πt, e assim vai. Então, eu vou representar, já que vai de menos 3 a 3, eu vou representar assim, certo? Olhando para isso aqui, né? Olhando para isso aqui, o que isso aqui vai virar? Né? O que isso aqui vai virar? Um cosseno. Então, eu posso representar como exponencial e eu posso representar como cosseno, certo? Porque eu vou ter combinações lineares exponenciais, mas combinações lineares exponenciais pela relação de Euler nada mais é do que eu fazer cossenos, né? Então, até aqui, ele até ilustra graficamente como esse sinal formado a partir dos seus componentes harmônicos, ele vai funcionar. Ó. Olhando para esse sinal aqui, né? Eu tenho 1, que é uma constante, aí eu tenho um meio cosseno de 2π, certo? Aí tá aqui. Se você somar o 1 com meio cosseno de 2π, eu tenho aqui a função cosseno de 2π um pouco para cima, né? Aí tá aqui ela. Aí agora eu somo com o cosseno de 4πt, porque aí o próximo termo é cosseno de 4πt. Aí eu vou lá, somo, ele fica desse jeito aqui. Aí eu somo com 2/3 cosseno de 6πt. Aí ele fica desse jeito aqui. Esse sinal aqui na verdade, este sinal aqui, certo? Que é o cosseno, que é exponencial. Então, você tá vendo a contribuição das harmônicas, né? Da primeira harmônica, quando N é 1, né? Da segunda harmônica, quando K é 1, quando K é 2. Da terceira harmônica, quando K é 3. E assim vai, tá? E aqui tá o sinal, todo. Porque eu tenho essa representação aqui, como cossenos e senos, pode aparecer um seno também, certo? Porque pode ser que apareçam menos aqui na frente, né? Apareçam menos aqui na frente, e aí, em vez de virar um cosseno, um menos bem aqui, vire um seno, né? Porque eu tenho essa outra representação, eu tenho uma outra representação para a série. Eu tenho uma representação para a série na forma exponencial, que é representar por essa fórmula aqui, e eu tenho a representação na série de Fourier
da série de Fourier na forma trigonométrica, porque eu também posso representar ela como senos e cossenos. Então, essa aqui, ó, é a expressão para a série de Fourier para um sinal contínuo periódico na forma trigonométrica, tá? Vai aparecer o A0, vai aparecer um AN, um BN, a gente já vai falar, e vai aparecer cossenos e senos, tá? Então, a gente tem aqui a forma, então, um resumão, né? A forma da série de Fourier para sinais contínuos periódicos reais, né? Aqui é a fórmula para uma série exponencial complexa de Fourier e aqui é a fórmula para a série trigonométrica de Fourier, tá? Ok, já sei mais ou menos como representar, né? Um sinal periódico com uma série de Fourier, só que aqui ficou assim essa dúvida de quem é esse AK, né? Como é que eu descubro esse AK? Esse AK, a gente precisa então ter um procedimento para determinar esse AK. Só que para eu achar x de t, eu preciso ter AK. Só que para eu achar AK, eu preciso ter x de t. Então, se eu souber quem é o sinal, eu posso achar quem é o AK, que é que a gente chama de coeficiente da série de Fourier. A expressão para o AK ela é dada assim, 1 sobre t0, que é o período, né, do sinal, a integral dentro do período, de x de t exponencial de menos jk ômega 0 t d de t. Na forma exponencial, para a forma trigonométrica, como eu tenho mais de um coeficiente, né, eu tenho o A0, eu tenho o AN e o BN. O A0 é simplesmente 2 sobre t integral de tx de t. O AN é essa expressão aqui que inclui o cosseno. E o BN é essa expressão aqui que inclui o seno, tá? Então, você tem essa maneira de achar esse coeficiente, certo? Então, a gente tem o que a gente chama de equação de síntese e equação de análise. Equação de síntese é eu tenho o AK, quero achar o x de t. E a equação de análise, eu tenho o x de t e quero achar o AK, certo? Então, essas duas expressões aqui você precisa saber que a gente vai utilizar bastante. Esse AK é o que a gente chama de coeficiente da série de Fourier ou coeficiente espectral, né? Ele quantifica a contribuição de cada harmônica, porque ele vem aqui na frente, certo? Então, ele vem aqui na frente, né? Então, ele diz o quanto de contribuição dessa harmônica aqui eu vou ter para o sinal. Eu vou ter 1/4 da contribuição dessa harmônica, que é a harmônica 1. Eu vou ter meio da contribuição dessa harmônica, que é a harmônica 2. Eu vou ter 1/3 dessa harmônica, que é a harmônica 3, entendeu? Então, ele quantifica o quanto da harmônica eu vou ter, quanto de contribuição da harmônica eu vou ter para a composição do meu sinal. E o A0 é o que a gente chama de o valor médio sobre um período, né? É o chamado a componente DC do meu sinal, tá? Resumão aqui, então, né? O que você precisa saber sobre a série exponencial complexa de Fourier, as duas representações, né? Combinação linear de exponenciais complexas, o AK para eu fazer o inverso, né? O x de t, que é a mesma coisa, só que uma representação trigonométrica por causa da relação de Euler, né? O A0, o AN e o BN, tá? Tem dois exemplos aqui, depois eu passo os comandos para vocês antes da nossa aula síncrona, tá? Que a gente vai fazer aí para praticar essa representação de sinais através de séries de Fourier, certo? Uma outra observação é que na série exponencial complexa trigonométrica, a gente tem a questão de sinal par e sinal ímpar, né? Para você não ter que calcular, vocês vão ver que isso aqui vai dar bastante trabalho, né? Ter que calcular o AN, ter que calcular o BN, ter que calcular o A0, aí ter que fazer essa representação do sinal. Se você olhar para o sinal e souber que ele é par, né? Lembra que a gente viu lá sinais pares e sinais ímpares, né? Se você olhar para ele e ver que ele é par, então você pode dizer de cara que BN vai dar 0. Então você não precisa calcular BN. Você diz logo que BN é 0 e, portanto, a minha representação trigonométrica da série de Fourier vai virar apenas isso aqui, tá? Se você olhar para o sinal e ver que ele é um sinal ímpar, você pode dizer que o AN é 0. Então você não precisa calcular o AN, você só calcula o BN e a série de Fourier vai conter apenas o termo do seno. Então ela vai ficar apenas assim. Tá? Então fica mais simples se você souber se o sinal é par ou se o sinal é ímpar para poder representar a série de Fourier trigonométrica, certo? Tem mais dois exemplos aqui que a gente vai fazer também para fazer essa parte da série, para tentar representar como uma série de Fourier trigonométrica, né? Dois exemplos que a gente vai fazer na nossa aula síncrona também, depois eu passo para vocês os comandos antes da aula, certo? E a gente fica por aqui, né? Aprendemos hoje, então, sobre a série de Fourier contínua, né? Que é uma como você representa um sinal qualquer com uma combinação linear de exponenciais harmonicamente relacionadas na forma complexa e na forma trigonométrica, que é basicamente isso aqui, certo? Como você encontra os coeficientes dessa série, que é através dessas fórmulas, e aí a gente vai tentar praticar essa resolução. No próximo vídeo, a gente vai ver esta série de Fourier aqui, só que agora no tempo discreto, certo? Então, a gente fica por aqui e até lá.